Olá, minhas irmãs, bom dia, Santa Paz do Senhor. Entrando aqui para deixar mais uma palavra nessa manhã para os nossos corações nessa manhã. E a palavra que o Senhor me deu, né, para que eu venha deixar para mim primeiramente e para vocês, se encontra em Lucas 10, versículo 30. Amém? Como vocês passaram o ano? Vocês passaram o ano bem? Eu creio que passaram, em nome de Jesus, porque Deus é bom e Deus é fiel, né? Eu passei bem, passei com a minha família, umas irmãs longe um pouquinho, mas a gente sabendo que elas estão bem, né, estão com saúde, a gente fica mais sossegado, sabendo que elas servem um Deus que eu sirvo, né, que a gente serve, a gente também fica feliz, né, de saber disso. E saber que todo mundo está com saúde, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Lucas 10, versículo 30. Amém? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém e para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando-se retiraram, deixando o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e quando ao vê-lo passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de longe. Mais um samaritano que ia de viagem chegou aos pés dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pôs-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e, cuidando dele. Glória a Deus, eu vou ficar só por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. A gente está aqui diante de uma palavra, né, de um bom samaritano, né? E também de uma pessoa, né, que estava, né, jogado, estava caído, estava como se tivesse morto, né? E o salteador, né, o inimigo de nossas almas, né? E apareceu, né, ali no caminho, né? Apareceu no caminho, espancou, roubou, né? E deixou ele lá, pois quase morto, né? E ali naquele caminho era um caminho difícil acesso, assim, né? E passou um sacerdote, né? Passou um sacerdote, uma pessoa que era de acima em importância, né, na casa do Senhor, porque ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei, né? Então, se ele viu e fez de conta que, sabe, que não era ninguém e passou de longe.
passou, foi embora. Deixou o homem ali, não teve nem de misericórdia de ir lá acudir o homem, glória a Deus, aleluia. Viu o homem lá, não foi nem lá saber se o homem estava vivo, se estava morto, não. Passou de longe, não quis perder um minutinho do seu tempo para ver nem se estava vivo ou se estava morto, né? Passou. Assim mesmo passou um levita também. Do mesmo jeito, viu, fez de conta que não viu, porque não foi olhar, não tinha nenhum amor de Deus. Eu acho que nenhum dos dois que passou ali, que serviu o Senhor, que servia, meus amados, que servia o Senhor, não teve compaixão e nem misericórdia daquela pessoa que estava ali caído, espancado, que estava ali sem ter força nem de se levantar. Glória a Deus, aleluia. E passou e foi-se embora. O servo de Deus, né? Mas ali ele só se dizia que era servo, porque se tivesse Deus no coração, tivesse amor, compaixão, né? Ele tinha ido lá para acudir aquela pessoa. E quem foi que ia passando ali? Um viajante, que era o quê? Samaritano. Glória a Deus, aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele passou ali. E ele não era um servo do Senhor, não. Mas eu acho que ele já tinha ouvido a palavra, eu acho que ele tinha algo com Deus. Eu acho que ele tinha algo com Deus, porque é uma pessoa que tinha amor no coração. Tinha amor, tinha compaixão, tinha misericórdia, né? E ele saiu do seu caminho, glória a Deus, aleluia. Ele saiu do seu caminho e foi acudir aquela pessoa. Chegou lá, né? Olhou e teve de misericórdia, que o servo do Senhor tem que ter misericórdia de outra pessoa. Quando vê alguém, né? Assim, que nem essa pessoa estava ali no meio do caminho, né? Sem força, levando para esse lado daqui, meus queridos. Tem muito de nós, até eu mesmo. Tem muito de nós que estamos que nem esse homem que foi espancado, foi ferido, foi machucado. Tem muita gente ficando no meio do caminho. No meio do caminho, porque não tem mais força. Porque o inimigo de nossas almas roubou os sonhos, né? E deixou a gente de uma tal maneira que a gente não tem força nem de abrir a boca. A gente não tem força nem de se ajoelhar nos pés de Deus. A gente não tem força para nada. Se não for o bom samaritano para nos acudir, para nos estender a mão assim e nos levantar, nos curar, nos renovar, nos dar força, a gente não sai. Porque tem muitos que diz que é um servo do Senhor. Mas nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que diz que é. Porque eu acho assim. Quem é o servo do Senhor, quem tem Deus na vida, tem amor pelo próximo. Tem compaixão. Se compadece. A pessoa se alegra com a alegria do próximo. Quando vê um chorando, a pessoa chora junto. Então, eu acho que um servo do Senhor é assim. Ajuda. Dá as mãos. E não quer nada em troca. Que a gente venha começar esse ano fazendo diferente. Que a gente venha fazer o que a gente não fez no outro ano. Que a gente venha se tornar uma boa pessoa. Que esse ano a gente venha ser melhor do que a gente fomos no outro. Se a gente foi bom no outro, a gente vai ser melhor ainda. Porque é assim que o Senhor é. E é assim que o Senhor quer que a gente seja. E esse homem pegou
né? Botou azeite sobre as feridas, porque ele cura nossas feridas. Às vezes a gente é magoada, a gente é ferida, não por alguém que venha dar agredida, né? Que seja agredida, mas a gente é espancada, mas não por surra, mas é espancado por a língua. Tem muita língua ferina, tem muito acusador, tem muito apontador. E isso, levando para esse lado, é o inimigo de nossas almas. Porque isso aí mata qualquer um. Qualquer um que não esteja firmado ali na rocha mesmo, firme, fica no meio do caminho, fica estacionado. Por quê? Por causa de uma palavra lançada na vida daquela pessoa. Por quê? Porque foi magoada, porque foi traída, porque está passando por uma luta com o filho, está com seu filho na droga e não tem uma pessoa para se compadecer por essa mãe ou por esse pai e ajudar em oração, ajudar em qualquer forma. E é isso. Isso é que, olhando para esse lado aqui, é o inimigo de nossas almas, porque ele usa os dele aqui na terra. Que só o que não falta, né, é o deles aqui trabalhando aqui na terra. Para quê? Para estacionar, né? Para maltratar com palavra, para deixar a pessoa deitado mesmo, sem força. Pois a palavra é tão forte que saiu da boca daquela pessoa que deixou você o quê? Com depressão, que deixou você como? Com ansiedade. A luta tem sido tão forte, tão grande, que você não sente nem vontade de sair da cama. Você, mulher, você, homem, que tá aí sem força, sem coragem, desanimado, sem ânimo, sem força até mesmo de abrir a boca. Fala com Deus só no pensamento. Você, Deus está dizendo, Deus está na sua causa. Deus não desamparou você. Deus não dorme, Deus não tosquenejeia. Deus está vendo o que você está passando. E Ele vai fazer como Ele fez com esse homem. Ele é o nosso bom samaritano. Ele cuida de nós. Ele cuida, ele bota azeite nas nossas feridas. Ele é um Deus maravilhoso. Ele vai lhe tirar. Ele vai lhe tirar dessa ansiedade, dessa depressão. Porque Ele é os médicos dos médicos. Não se entregue. Tenha força, tenha ânimo, tenha coragem. O Senhor quer ver só o seu esforço. Ele diz assim, ó, te esforça, tem de bom ânimo, que eu sou contigo. Nenhum mal vai lhe atingir, mas te esforça, Josué. Não deixe com que as pessoas venham lhe diminuir. Não deixe que as pessoas venham lançar palavra de maldição na sua vida. Repreenda em nome de Jesus toda palavra de maldição lançada sobre a sua vida, sobre a minha vida. Seja quebrada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Todo mal, toda seta, todo dado que seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. A gente vamos lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nenhum mal nos atinge, porque o nosso Deus nos cobre com sangue do Cordeiro. Rabanarabassora calamanai. Jesus lhe ama.
Se levante dessa cama. Tenha de bom ânimo. Vá nem que seja se arrastando. Chegue nos pés de Deus. Fale, Senhor, me dá força, me renova. Porque eu sei, meus queridos, que tem muitos aí no meio do caminho. Tem muitos aí que estão parando no meio do caminho. Tem muitos aí que não estão aguentando. Não estão aguentando. Porque foi forte o que foi dito para você. A traição foi forte. A luta com seu filho está sendo forte. E só é você aí. Só é você aí. E você está se achando sem força. Mas Deus é com você, minha querida. Deus é com você, meu querido. Não se desanime. Tenha bom ânimo que o Senhor é com você. Maior do que a nossa luta é o nosso Deus, que não desampara a gente. Ramanara calabaçou. Ele é mais forte do que tudo. E ele não dá nada a gente se a gente não puder segurar. E não cai uma folha do pé de pau se não for a permissão de Deus. Se a gente, às vezes, estão passando uma luta, é para o nosso crescimento, é para o nosso fortalecimento, é para quando vir um vento para um lado e para o outro não derrubar a gente. Glória a Deus, aleluia, porque Deus é fiel. Deus não desampara os seus filhos, não. Seja fiel a Ele, que Ele é fiel. Ele nunca abandonou você. Muitas vezes você abandonou Ele, esqueceu Ele. Nos momentos bons, esqueceu Ele, mas Ele jamais esquece um filho. E ainda mais um filho amado, que a gente chama um filho amado. Então não se desanime. Não fique aí, deitado e caído. Reage, porque o Senhor é na sua vida. O Senhor é na sua vida, o Senhor é na minha vida. O Senhor cuida de nós. O Senhor está estendendo as mãos dele, não vai deixar a gente ali no meio do caminho, não. Glória a Deus, aleluia. Ramanara calabachai. Riminiri arabassou. Deus é com você, meus amores. Não desista da sua caminhada. Não desista da sua caminhada. Você é importante. Você é valoroso. Você é valorosa. O Senhor ainda vai usar muito você. O Senhor ainda vai lhe usar muito como canal de bênção, como instrumento, como vaso valoroso na mão dele. Não desista de lutar. Não desista de lutar. Aquele homem estava ali parado, caído. E não foi. E não foi um lá que desse a mão, mas veio o bom samaritano. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Criador. E Ele sabe até onde a gente aguenta, sabe? Quando Ele vê que a gente está ali, estacionada, sem força, parada no meio do caminho, Ele vem para cuidar de mim, de você. Para levantar você, para curar aquela dor. Deus é amor. Deus não abandona os seus filhos. Você não vai ficar em cima dessa cama. Você não vai ficar estacionado, parado no meio do caminho, que você já foi muito longe para você parar. O Senhor já lhe entregou muitas coisas nas suas mãos para você parar, para você enterrar o que o Senhor já lhe deu. Não faça isso. Não faça isso. Deus é um Deus de misericórdia. Ele está vendo tudo.
Ele tem olhos em todos os lugares. Ele está aqui bem pertinho de mim. Está aí bem pertinho de você. Ele está aí no pé da sua cama agora. Ele está aí no pé da pia onde você está agora, mãe. E ele está dizendo: o seu filho não está perdido. O seu filho não está perdido. O seu filho é uma bênção. O seu filho é uma bênção. Então não desista. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar pelo seu casamento. Não desista de orar pela sua vida espiritual. Porque o Senhor é com você. O Senhor só quer que você tenha ânimo. Te levanta. Não se entrega. Ore pela sua família. Ore pelo seu ministério. Ore em nome de Jesus. Não se desanime. Tenha força, bom ânimo. Que esse ano que entrou agora, que seja o ano de renovo, que seja o ano de conquista, que seja o ano de vitória, que seja o ano que o Senhor venha derramar sobre você a graça, a unção, a autoridade, que o Senhor venha derramar sobre você a força. Você sabe que você não é uma pessoa que está sozinha. Deus está com você, meu amor. Deus está com você, Deus está comigo. Glória a Deus, aleluia. E o bom samaritano levou aquele homem para a estalagem e passou a noite cuidando dele, do jeito que ele cuida de mim e de você. Quando o inimigo de nossas almas quer nos parar, mas ele não vai parar não, sabe por quê? Porque a gente tem um Deus que tudo pode. E é esse Deus que eu e você servimos. Não deixa a luta querer lhe parar. A maneira passou. Não deixa a luta querer lhe parar. A luta pode ser grande, maior é Deus na minha vida e na sua vida. Então não se entregue, se levante dessa cama. Não deixa a tristeza, não deixa a depressão, não deixa a ansiedade lhe abater. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente serve um Deus do impossível, um Deus que fez o céu e a terra. Então não se entregue. Não se entregue. E passou a noite cuidando dele na estalagem. Aqueles, né, que era de dentro da casa do Senhor, que conhecia a lei, que conhecia a escritura, conhecia tudo. Tinha amor no coração? Ele tinha Deus no coração? Tinha não. Porque se ele estivesse, ele tinha se rendido em compaixão daquela pessoa e tinha ido lá. Muito dentro da casa do Senhor. Muitos, não digo todos. Mas a gente sabe que no meio do trigo, o joio também está. E vocês sabem também que na casa do Senhor tem muita gente que olha para nós de cima para baixo. Tem muita gente que tem inveja. Tem muita gente que Deus ainda vai trabalhar, né? Mas Deus lhe diz hoje: eu sou contigo, viu? Eu sou contigo, eu tô vendo o que você tá passando. Eu tô vendo a luta com seu filho. Eu tô vendo o que o seu marido tá fazendo. Eu tô vendo, porque eu tenho olhos, eu vejo tudo. Eu sondo, esquadrilho o coração. Então tudo que tá passando,
Nada, 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 nada tá oculto aos meus olhos. Eu vejo e ouço. Glória a Deus, aleluia. E o samaritano levou lá para a estalagem, passou a noite cuidando dele, e no outro dia seguinte chegou para o dono da estalagem e disse, né, o que ele gastasse, ele podia fazer, ele podia ir dar o que ele quisesse, o homem lá cuidasse dele, e quando ele voltasse, ele pagava. Então, o nosso pagamento não é eu, não é o irmão que vai dar, não. Quando a gente cuida do próximo, ajuda, abençoa, a gente faça isso, mas não faça querendo nada em troca, não. Porque Deus, o que vê a gente direto, Ele é que vai nos recompensar. Não é eu, não é o irmão. Que a gente dê com a mão e esconder na outra. Que a gente não toque na trombeta anunciando que ajudou, que fez isso, fez aquilo. Que a gente venha ter amor de Deus no nosso coração. Uma coisa que aquele levita não teve. Que aquele sacerdote não teve. E conhecia a palavra, conhecia a lei. Que a gente tem que amar o próximo. Você não se ama? Você não ama você, não ama? Você quer ver algum mal na sua vida? Você quer ver uma doença na sua vida? Você quer ver algo ruim assim e com você? Não quer não, né? Pois do mesmo jeito, a gente também não quer ver na vida do irmão. A gente quer tudo de bom para nós, né? Quer tudo de bom para nós, né? A gente não só deseja coisas boas. Quando entrou o ano, você não pediu, Senhor, isso, Senhor. Não foi? Você não só pediu coisas boas para você. Você se lembrou de pedir ir pelo irmão. Você se lembrou de pedir ir pela sua igreja. Você se lembrou de pedir pelo seu pastor, pela sua pastora. Você se lembrou? Pois é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pedir ir pelo próximo. Você sabe o que agrada a Deus? Porque o Senhor conhece o que está acontecendo com a gente. O Senhor conhece. O Senhor se alegra se a gente ir pedir, primeiramente, e pelo o próximo, e pelo irmão. Eu me lembro, esses tempos aí do auxílio, né? No auxílio emergencial, Auxílio Brasil, né? Eu ainda não tinha me inscrevido. E a minha irmã, que não tem renda, e ela morava com a minha mãe, e a minha mãe faleceu, e ela ficou aí sem ninguém para cuidar dela. Ninguém assim. Mas Deus cuida, porque Deus sabe o que ela precisa. Então, se ela ficou, meus queridos, e ela ainda está passando ainda pelo um momento difícil na vida dela, mas Deus é com ela, porque ela é uma serva de Deus. Ela é uma serva. E ela é muito preciosa aos olhos do Senhor, e o Senhor cuida dela. Então, se ela foi se inscrever, e eu fui se inscrever, mas você sabe qual era a minha oração? Que eu não tenho vergonha de dizer isso não, porque o Senhor sabe. Eu dizia assim, Senhor, ela não tem marido, ela morava com a minha mãe. A minha mãe faleceu, ela ficou aí, ó. E ela não é muito, sabe? Ela não é muito assim que nem a gente, né? Ela não é.
Ela não é muito... Ela é frágil, eu acho ela frágil, entendeu? Então, se eu orava assim as minhas orações, Senhor, Deus sabe, meu Deus, que eu estou falando a verdade. Senhor, eu me inscrevi, a minha irmã se inscreveu faz tempo, Senhor, e ainda ainda ninguém só, as pessoas só diz que aguarde, você vai receber visita, aguarde, você vai receber visita, e passou um mês, passou 2 meses, e a bichinha não tinha nada, não tinha nada, e o Senhor me deu um sonho, né, eu sonhando, eu chegava lá dentro da casa dela, ela não tinha nada, meus queridos, e o Senhor me deu um sonho, uma revelação, que eu chegava na casa dela e via a casa dela cheia de coisas, chega, não tinha nem onde a gente andar. Aí passou uns tempos e estava assim mesmo, estava cheia de coisas, o Senhor já estava me dizendo ali que ia providenciar tudo, e a casinha dela tá bem ajeitadinha, sabe? Aí eu dizia assim na minha oração, Senhor, eu me inscrevi, a minha irmã se inscreveu e mais primeiro do que eu me inscrevi agora e já faz quase um mês e ainda não falaram nada dela. Senhor, eu te peço agora, Senhor, de toda a minha alma, e o Senhor me sonda, o Senhor me esquadrilha, o Senhor sabe do meu coração. Se for de eu receber, Senhor, e ela não receber, Pai, eu prefiro que ela receba do que eu receba. Porque eu tenho meu marido e ela não tem não, Pai. Ela só tem o Senhor para ajudar ela. Então tem de misericórdia, Senhor. Se for para mim receber e a minha irmã não receber, Senhor, então que eu não receba, mas ela receba. Mas Deus é tão maravilhoso, sabe? Que as duas foram aprovadas. Eu fui aprovada primeiro, né? E ela foi aprovada muito, muito depois, né? E ela se inscreveu primeiro e eu me inscrevi depois, e eu fui aprovada primeiro, depois ela foi aprovada. Ela recebe R$ 400, mas é para tudo. Hoje a água dela está cortada, a luz está cortada. E eu fico muito preocupada com ela, sabe por quê? Porque a minha mãe se preocupava muito com ela. A minha mãe se preocupava tanto com ela, meu Deus.